Olá a todos vocês, uma alegria mais uma vez estar aqui trazendo para vocês mais uma mensagem do livro em que estamos estudando um pouco, que é Palavras de Vida Eterna. Neste dia estaremos trazendo o capítulo de número 66, intitulado O Primeiro Passo. Emmanuel traz para nós a mensagem contida na sua interpretação, a partir de uma mensagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12, que nos diz o seguinte: portanto, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. O Cristo, a gente percebe aqui que ele faz o resumo da lei e dos profetas na chamada regra de ouro. Essa é a chamada regra de ouro. E para que nós consigamos viver uma experiência mais plena, mais completa, nós necessitamos exercitar isso. Nós precisamos aplicar esta regra. A gente percebe que esta regra ela já vinha em outros momentos de outras culturas. Os sábios antigos já traziam essa ideia, esse pensamento, que é a chamada regra áurea ou regra de ouro. Agora tem um detalhe importante que a gente deve perceber, que na antiguidade eles traziam primeiro com a negativa, iniciando a frase. Se não, vejamos. Isso era uma questão citada já pelos antigos, pelos judeus, enfim, inclusive pelos povos anteriores a eles. Eles citavam de maneira proverbial, né, sobretudo na forma negativa, ou seja, não façais aos outros aquilo que não quereis que vos façam. E aí o Cristo já nos traz, e foi a partir da vinda do Mestre que essa ideia, né, da regra de ouro ela foi aprimorada, digamos assim. E ele nos diz: portanto, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles, porque esta é a lei dos profetas. Ou seja, a boa ação, a atitude no bem, ela tem que partir de nós. Nós não temos que aguardar, nós não temos que esperar que isso ocorra a partir de terceiros. Essa ação ela tem que ser nossa. E ele traz como um exemplo clássico disso a parábola do bom samaritano. Quem não lembra da parábola do bom samaritano? Em que aquele que era considerado herege, né, aquele que era considerado impuro, que era o samaritano, foi o que acolheu aquele homem que estava machucado à borda de uma estrada, né, em que ele transitava naquele momento. E que os outros que lá passaram afastaram-se, cada um com uma desculpa diferente, né, com um pretexto diferente. E, diferentemente dos demais, o bom samaritano amparou aquele homem, o levou até um local, uma estalagem, e lá o deixou, pedindo para que o proprietário cuidasse daquela pessoa, deixando ali recursos necessários, e disse mais: se for necessário, se despender mais recursos, no meu regresso eu passo aqui e deixo e completo esses recursos, né? Então ele foi além. Ele não só conduziu a pessoa e deixou em algum local seguro para ser atendido. Ele foi além. Ele disse: se fosse necessário algo mais, ele estaria disposto a fazê-lo, a cumprir com esse algo mais.
Então há uma diferença, né? Não querer que o outro não me faça o mal, que também é importante, que a gente deseje isso, tal, mas a gente não pode jamais aguardar isso. Nós temos que dar o pontapé inicial. Nós é quem precisamos agir no bem. Nós é quem precisamos fazer o papel que nos cumpre. Porque feito isso, eu estarei cumprindo à risca essa orientação do mestre, né? Então, vamos ver o que o Emmanuel nos traz, tá? A regra áurea recebe citações em todos os países. Então, isso é uma regra, né? Uma citação que é feita em todas as nações, né? Então, por todos os povos. Em torno dela gravitam livros, poemas, apelos e sermões preciosos. Entretanto, raros se lembram do primeiro passo para que se desvele toda a sua grandeza. Não podemos reclamar a ajuda dos outros. Antes, é justo prestar auxílio. Não será lícito exigir a desculpa de alguém. Antes, é imperioso saibamos desculpar. Convidados a compreender, muitos dizem, não posso. Instados a auxiliar, respondem muitos, ainda não. Então, vejam que coisa interessante, né? A gente não pode reclamar a ajuda dos outros, antes é justo prestar auxílio. E não será lícito exigir a desculpa de ninguém, nós que devemos perdoar. A desculpa, o desculpar, o perdoar, ele tem que partir de nós. A gente não pode esperar que alguém, se nós tivermos um atrito com alguém que gerou um mal-estar, ali eu vou me dirigir àquela pessoa e prestar o meu pedido de desculpas a ela, de perdão pelo erro que eu cometi, ou se tiver sido a ação tiver partido do outro, que a gente se dirija à pessoa também, e se houver essa abertura, né, que a gente se dirija à pessoa e converse, dialogue, por que a pessoa agiu daquela forma para conosco, porque pode ter sido, inclusive, uma ação nossa, impensada, e que a gente não tenha percebido, e que acabou fazendo com que aquela pessoa tivesse uma ação um pouco destemperada, uma ação de certo modo agressiva para conosco. Então, mas por mais que nós não tenhamos feito nada para que isso tenha ocorrido, nada nos impede de que a gente vá até lá, de que a gente se dirija àquela pessoa e procure entender as razões, né? Quem sabe essa pessoa tem uma razão justa para que ela possa ter agido desse modo para conosco. Então, o convite de Jesus é para que a gente dê o ponto de partida, para que a gente vá em busca disso e não espere que o outro se disponha a vir até nós, no sentido de ter esse diálogo e compreender e dizer o porquê daquilo, o que motivou aquela situação de mal-estar. Esquecem-se, porém, de que amanhã serão talvez os necessitados e os réus, carecentes de perdão e socorro. E muitas vezes, ainda quando não precisem de semelhantes bênçãos para si mesmos, por elas suspirarão em favor dos que mais amam, dos que mais amem, a face das sombras que lhes devastam a vida. Então isso é muito óbvio, né? Se nós compreendermos e entendemos e aceitamos e somos convictos do Instituto da Reencarnação, então um dia nós iremos precisar desse perdão, ou nós já precisamos um dia. Certamente sim, que nós já precisamos, certamente que nós também já perdoamos, e certamente que nós ainda iremos precisar perdoar e também ser perdoados. É assim que se dá.
esse processo de engrandecimento e de transformação pessoal, ele é contínuo, ele não estaciona. Então, ele não regride, né? Ele não regride. Esse é um processo que se dá de forma contínua. Porque é assim que deve ser. Afinal de contas, o nosso Pai é um Pai universal, né? E não tem início nem fim. Se um exemplo pode ser invocado como bússola, recordemos Jesus. Então, o Cristo é o nosso, é o foco, é o nosso governador. O Cristo é aquele que vem dizer para nós e apresentar para nós todos os caminhos necessários para que a gente consiga mudar o lado dessa moeda, da regra áurea. Ao invés de a gente iniciar com uma negativa, a gente parte com a ação, com a afirmação e dizendo que nós estamos ali prontos para ser útil a alguém. O mestre dos mestres faz o bem, despreocupado de considerações, alivia sem paga, acende a esperança sem que os homens lhe peçam e perdoa espontaneamente aos que injuriam e apedrejam, sem aguardar-lhes retratação. Imaginou se o mestre fosse esperar que nós, humanidade, fôssemos nos dirigir a ele para pedir perdão por todas as barbaridades que fizemos para com ele e que continuamos fazendo ainda até hoje? Ao invés disso, ele não espera que a gente tenha essa ação. No que diz respeito a ele não fica ali aguardando, parado, estacionado, esperando que a gente tenha essa compreensão. Muito pelo contrário, ele vai oferecendo novas possibilidades para que a gente perceba, para que a gente desperte e para que a partir de nós a ação ela seja iniciada, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Veneremos assim a regra áurea e estendamos o espírito de amor de que se toca divina. Contudo, estejamos certos de que ela somente valerá para nós se lhe dermos a aplicação necessária. O texto do ensinamento é vivo e franco. Tudo o que quiseres que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles. Então, se eu desejo o bem, eu tenho que partir primeiro, eu tenho que exercer o papel do bem. Querer o bem é impulso de todos, mas na prática do Estatuto Sublime, é forçoso sejamos nós quem se adiante a fazer. Então, não vamos ficar tristes, angustiados, porque alguém cometeu uma falha, um erro, um equívoco, e a gente meio que fica desiludido no que diz respeito àquilo. Se nós nos desiludimos é porque nós guardávamos ali alguma esperança de que a pessoa agisse de um modo que nós gostaríamos que a pessoa agisse, e não é assim que funciona, né? Deixe que a pessoa viva aquilo que ela tem que viver, e vivamos nós aquilo que nós precisamos viver. E nessa relação entre em sociedade, em comunidade, estejamos sempre apostos, de mãos abertas para oferecer aquilo que nós tivermos condições de oferecer. Que Deus nos abençoe, que o Mestre nos ampare hoje por todo sempre, que os benfeitores espirituais, nossos amigos, estejam sempre presentes conosco, que a gente permita as presenças deles junto a nós. Até o nosso próximo encontro.